E aí ela falou pra mim, você sofreu... Eu vou falar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém aqui. Talvez aí ele está lá em casa falando, não fala, se eu chorar, você desabafa. Só tem a gente aqui. Então, e mais o Brasil. Ela falou assim, você... Não porque dói, porque eu não lembrava. Eu não contei pra minha irmã, contei há pouco tempo. Você sofreu uma violência quando você tinha 18 anos. Aí eu falei assim, não, meu pai fazia isso com a minha mãe, eu tinha 13. Mas eu lembrei que eu sofri uma violência sexual. E quando começou o gatilho? Quando eu vi o caso do menino com o Belo, porque me doeu ver aquela situação, aí foi o gatilho que mexeu comigo. Por isso que eu parei de vir enxergar. Eu não estava enxergando o TP. Falei, se entrar o Merchan, gente, eu estava enxergando ontem, embaçou minha vista, do dia para a noite. Aí eu corri na microfisioterapia. Então, ela falou com 18... Aí eu lembrei, porque eu tentei apagar. Eu queria ser artista e eu me inscrevi em concurso de Miss. Eu nem sei quem é a pessoa. Ele falou, entra aqui que você vai pegar os convites para vender. Eu sou baixinha, gente. Eu ganhava só Miss Simpatia. E aí eu fico emocionada. Minha irmã deve estar chorando lá. Não dói, gente. É que eu não contei para ninguém. Eu fazia o Senac. E aí ele mandou ver e eu gritava, ninguém me ajudou. E foi muito ruim, então eu apaguei. E quando eu saí de lá, gente, eu até sou agradecida. Hoje eu falo isso, não é que dói, que foi muito difícil não poder contar para ninguém. Por quê? A culpa sempre... Hoje, muita gente acha que a culpa é da mulher. Por que eu entrei na casa para pegar os convites? Eu fiquei com receio. Alguma coisa avisa, gente. Não vai. E eu fazia show, já cansei de pular do carro. Já tentaram várias vezes. Meu anjo me ajudou muito. Mas uma voz dizia, não entra. Eu entrei. E aí eu sofri isso. Foi ruim tudo. Gritei. Ele ameaçou bater. Aí eu tive que parar de gritar. Eu senti muito medo, gente. Muito medo. Aí eu fui para casa e tem gente que fala, como que ele estava dançando no dia seguinte? Para não contar para minha mãe e para minha irmã sustentava a casa com 15 anos, gente. Eu estava tentando ser artista, ou seja, ela trabalhou para eu ir atrás do sonho. Olha que irmã é essa. Te amo, nenê. E aí eu abri assim, ela levantava às 5 horas da manhã, ia com fome para o Mackenzie para dar dinheiro para eu ir atrás do sonho. E eu não olhei para ela, entrei em casa, peguei a roupa e fui para o Senac, que ela estava se matando para pagar um curso de manequim profissional para mim. Não fiquei em casa chorando que eu queria ser artista. E eu não contei para ninguém. Aí quando ela falou isso, eu contei para ela. Aí depois eu contei para minha irmã. E aí hoje eu falo, estou falando hoje abertamente, porque na TV eu não vou fazer isso, senão eu vou chorar, mas vou chorar porque, gente, não julgue se a pessoa estava dançando, porque você sente tanta vergonha. Ele pode ter mentido? Pode. Não estou dizendo que o menino está certo e o rapaz está errado. Tem muito erro nas duas histórias. Mas, como que a pessoa estava... Minha mãe, quando morreu, eu chorei tanto que eu não acreditava e eu fiquei paralisada. Não é porque a pessoa não chora que ela não sente nada. Até a pessoa falou da cara, ela não chora. Eu falei, não é por isso. Cada um sofre de um jeito. Claro. É que eu não acredito porque eu sou leitora corporal. Então, eu sei quando ela estava triste, envergonhada. Mas ainda, eu acredito que não é pelo motivo certo, porque quando você faz uma coisa como fez, muito ruim, você tem tanta vergonha que você tem que pedir perdão. Eu acho, mas eu posso estar errado, então vou dar a chance de ver se a pessoa mudou amanhã. E sua mente apagou aquele acontecimento? Apagou. Quando ela falou, você vê que eu choro? Porque eu aguentei sozinha. Aí quando eu fui para a dinâmica do manequim, lá, olha como o universo é, tinha uma dinâmica de você tirar toda a sua dor, mas eu chorei tanto que o professor ficou preocupado. E ele falou para mim, antes dele morrer, ele pegou a AIDS, eu fui ver ele, ninguém ia, né? Naquela época que a AIDS era difícil, 82, gente. E ele falou, você foi minha melhor aluna, porque eu andava de salto, as autonas não sabia. E eu tinha aquela amiga que roubava namorado. Então, gente, tem amiga que não é amiga. Que eu falei, eu quero fazer manequim. Não falava quando tinha teste. Eu fui lá, pedi o teste. Ele falou, tá aprovada. Ninguém entra com menos de 1,70 m no Senac. Eu tenho 1,55 m. Eu me formei no Senac, manequim profissional. Ele falou, eu sabia que você ia vencer. E eu, sendo artista, fui ver ele antes de morrer. Eu fui a única visita. Roberto Skeff. Nunca mais vou esquecer. E eu queria beijar ele e não deixavam por causa da saúde dele. Ainda não se sabia como era direito, não, né? Tinha mesmo. Muito medo, então, falavam que pegava pelo ar. Eu tinha essa gratidão que ele deixou entrar. E lá eu chorei tanto. Mas você viu como ficou? E aí, quando apareceu o caso do menino, aquilo doeu tanto em mim, sabe?
porque todo mundo, mas saiu dança. Eu até brinquei, falei, é difícil, porque raspa. Eu fiz piada, mas lá no fundo... Doeu. Mas aí eu nem pensei, eu esqueci, eu não sei quem é a pessoa que fez isso comigo. Eu lembro do rosto dele, que eu não gosto de lembrar, mas eu lembro vago que eu vou de novo ela tem que desbloquear tudo, porque às vezes quer embaçar a vista, eu já começo, não, eu já ressignifico, porque ainda ela falou que ainda vai sair no trauma. E aí eu contei para minha irmã, contei para algumas pessoas próximas, mas assim, não dói, assim. O que eu me emociono é porque as pessoas não sabem o que é sofrer. Sim. E você se sente Mas é muito culpada. importante você falar disso, viu, Flor? Porque muita gente sofre isso. Muita gente... Eu sei que... E não fala porque tem medo, tem vergonha de ser julgado. E você é uma mulher vitoriosa na vida. Sou uma mulher feliz, uma mulher pra cima. E é muito importante quem tá em casa ver que é possível, entende o que eu quero dizer? Que é possível que de repente a pessoa passou por uma dessa, porque muita gente passa por isso, a gente sabe. Muita, não julga, gente. Gente que a gente nem sabe que passou, mas que passou. Ou que tá sofrendo lá, você não consegue sair. Às vezes você não consegue falar. Porque vão julgar a vítima. Não, imagina aí, falar que você chega numa delegacia da mulher, a pessoa humilha ainda a pessoa. Tem gente que é safada, que arma. Mas aí que tem que ter alguém preparado para poder detectar. Exato. Quando eu fui, gente, generalizar. Eu era muito jovem, assim. Eu já tinha, graças a Deus, perdido a virgindade, porque eu me guardei até perder a virgindade com quem eu achava que eu ia casar. Entendeu? Eu esperei. Tem que esperar, senão você fica traumatizado, porque tem mulheres que nem têm orgasmo, porque as amigas deu tem que dar, porque senão você é quadrada. Não. E não é isso, você tem que, é no seu tempo. Então eu esperei até ficar tarde. Mas eu tive que. Eu fiquei quieta, não contei pra ninguém, entendeu? E eu apaguei, sério, eu apaguei. Do momento que eu chorei, apaguei. Quando ela falou, você tá no vídeo. Você sofreu uma violência. Como ela soube? Na microfisioterapia. Ela vai passando a mão na gente, mas não é passe, é uma ciência. E ela sente onde o músculo tá travado. Aí ela vai no livro, que tem muitos músculos, ela lê, porque é muita coisa, aí ela pergunta. Aí eu sinto ela, 1, 2, 3, ela conta. Eu vou pôr vídeo na íntegra, eu ia acelerar, mas por causa disso eu não vou. Vou pôr na íntegra para o pessoal ver no Instagram para conhecer o trabalho dela. Eu gosto muito dela, tem muitos microfisioterapeutas, mas tem que achar o certo. Se for no errado, é igual constelação. Fizer constelação. Eu fiz uma que eu detestei. Quando eu vi uma constelação familiar boa que faz no escuro, eu adoro. E meus amigos fazem online. Qualquer coisa pede para as meninas aqui, depois eu passo. Constelação Campinas. Entra lá e explica o que é. E aí, no Facebook, ela falou, com 18 anos você sofreu uma violência. Eu falei, o bandido entrou em casa, lutei com ele, bateu em mim, ele ia me estuprar, ele falou que ia me matar, tá preso, mas já tá para sair. E aí, mas eu moro no mesmo lugar. Você lutou com um bandido? Eu dei dinheiro para ele, porque ele foi com o meu pedreiro salvar o cão que caiu na piscina, eu tava instalando as câmeras. E aí eu liguei pro pedreiro, corre, o cão caiu na piscina, saí correndo. Cheguei lá, dei dinheiro pra ele, abracei, muito obrigada. Meus cachorros são meus filhos, gente. Aí ele já tinha preparado a janela, porque ele estava na chácara, e viu onde estavam instalando câmera. Ele escalou 10 metros de madrugada, quebrou a perna do meu cachorro, trancou os cachorros, ele preparou a casa. E ele abriu a janela, eu fechei, esperei o tiro, minha irmã correu para ver nas câmeras quantos eram, tudo. Nisso, ele chutou uma janela daquelas boas, que foi parar no fundo do quarto. Eu saí correndo, mas o celular estava ali no carregador, ele pegou. E o meu estava consertando. Gente, que desespero. Agora eu tenho um telefone espalhado na casa, mas tem botão do pânico agora, tudo. Mas você saiu na mão com o cara? Aí, os carros ficavam abertos, ninguém ia entrar lá, gente. Aí quando a Iris estava vendo, eu saí do quarto, tranquei, falei, segura aí, eu fui trancar, eu tinha uma Sorrento, o C4 Palas, eu trancando, o Fusca não dava, né? Ele falou, eu vou levar os carros, ninguém vai saber. Abre logo, porque eu mato você rapidinho, porque senão vocês vão sofrer, sabe? Mas eu vi o demônio assim, no olho dele, uma coisa sem alma, ele é alto, ele tacou fogo em 2 casal de velhinha, ele assalta qualquer um no ponto de... O próprio PCC me levou a foto dele. Pro PCC me levar a foto deles, olha, eu fiquei muito agradecida. Me deram, porque eles falaram, a gente não gosta que faz isso aqui. Minha amiga, dando com as portas abertas na fazenda. Não pode mexer ali. Eles tomam conta, não pode. Eu falei, ele bate nos outros, assalta no ponto de ônibus, ele é um sem vergonha, esse Henrique. E ele falou que só não matavam ele porque eu fui na polícia. Eu sou adepta à polícia, à justiça, sabe?
E eu sou assim, mas que deu vontade de mandar matar ele, eu quase eu senti vontade. Eu cheguei até a falar, oferecer 5 mil, mas eu fui lá e tirei a oferta. Porque você tá com ódio, ele me machucou muito. Então, quando eu tava fechando a porta assim, ele pegou o notebook, porque ele achou que as imagens estavam gravadas no notebook. Só se for burro você deixar o negócio gravando. Linkando. Mas não estava instalado ainda nada, estavam instalando. Que besta. Aí eu fechava a porta, ele abria. A sorte é que tinha um móvel que eu ia doar. Eu estava reformando a casa. Até hoje eu não mobilei. Eu doei tudo que eu tinha. Tudo. Eu não tenho móveis em casa, só tenho a cama e uma mesa. Aí eles querem me matar. Eu falei, vai vir tudo novo. Mas foi para aprender. Calma, um passo de cada vez. Mas aí eles só apanham na cara por minha causa. Aí tava um móvel assim que ainda tá lá. Ele subiu em cima do móvel, quando eu fechava, ele abria. Ele quebrou a porta na minha cara e bateu com o meu notebook aqui. Aí ele rasgou minha cabeça, eu quase desmaiei. Eu falei, Jesus, não deixa eu desmaiar. Aí eu voltei assim, gente, tinha um monte de coisa que eu podia furar ele, mas você tá tão desesperada na hora. Eu falava, vai embora. Quando a minha Ele irmã... podia ter te matado. Ele tentou. Quando a minha irmã veio ele me machucar, minha irmã veio correndo no vidro. Ela não cortou nada, ela pisou em tudo, a minha irmã. Nossa, a Iris é poderosa. Aí ele me rendeu. Quando ele me rendeu, ele estava no alto, mas o cara é enorme. Se ele entrasse, falou no coração dela, a gente ia morrer. Ela não podia deixar ele entrar. Ele era muito grande. No que ele me rendeu assim, eu já estava sangrando, né, machucada. Aí ele doeu tanto meu braço, eu fiquei anos para resolver meu braço. No que ele machucou meu braço assim, aí eu já não tinha mais força. Ele estava preparando para dar o soco em mim, a minha irmã veio assim, pulou nele, torceu a orelha. O policial me ensinou, pega no saco, torce, puxa para baixo, o cara desmaia na hora, tá, gente? Tem que ter cabeça para fazer isso. Porque ele estava no alto. Aí ele falou, aí ele estava com prazer assim, em me machucar. Aí ele falou, agora quem morre primeiro é você. Ela, não, quem morre hoje é você. Eu falava, vai embora lá. Fica, eu vou matar ele agora. Eu empurrava ele para fora. Ela falava, nós vamos matar ele agora. Porque falou para ela, ele não podia sair dali. Ele sentiu tanto medo dele, porque ela ia resolver mesmo, porque mexeu comigo, minha irmã vira bicho. Que ele fugiu, ele tirou a mão de mim, virou um cordeirinho, que todo bandido, quando vê alguém forte, ele tem medo, ele é covarde. É que ele procurou a arma. A arma dele caiu no mato. Foi a sorte também. Foi a sorte. Mas a gente ia pegar na arma, a gente é atirador agora. A gente sabe se... Eu já tinha feito defesa pessoal com arma, com faca. Mas na hora eu estava tão desesperada, não. Ela usou tudo que ela aprendeu na aula de defesa pessoal. Ele ficou com medo dela, ela ficou com a camiseta na mão dela. Aí ele caiu. Nisso ele fugiu. No que ele fugiu, aí eu achei o botão do pânico da cerca elétrica. Olha isso. Ele quebrou a cerca e saiu, mas estava tocando alarme. Eu pus uma roupa e eu falei, fica de olho se ele voltar. E eu saí a pé, sem sapato, pedi socorro para alguém. Aí uma vizinha lá embaixo, depois de eu gritar muito, abriu a porta para eu chamar a polícia. Filme de terror. Aí eu fui na parecia. casa do bandido, a mãe partiu para cima de mim, as irmãs. Eu falei, senhora, a senhora é mãe. Olha a casa que ele mora. Eu falei, já passei fome, nunca roubei. Ele é um coitado. Eu falei, é vadia. Aí vieram as 5 em cima de mim. Mas ele já tinha saído do fórum, mas Deus fez justiça, tá preso. É que não acharam o telefone da minha irmã, senão ele ficava muito mais. Porque o próprio juiz que soltou ele da outra vez com uma mentira que ele fez, falou, agora não. Você me enganou uma vez, você não me engana mais. Agora você fica. E se eu ver ele, eu atropelo, hein? Se ele vier pra cima de mim, eu acabo com o meu carro. Ô, minha filha, outro dia eu peguei um remote na estrada, ficou uma fortuna. Aquela estrelinha, filha, cara. Minha irmã saiu pegando estrela no chão. Só aquela estrelinha de plástico, R$700, filha. Aí eles enfrentou carro, que a placa é do Rio de Janeiro. Eu gosto, porque eu erro, né? Porque eu peguei no Rio, na loja. Eu falo, desculpa, eu sou do Rio. Os caras deixam, põem a mão. Então eu mantenho no Rio, né? E aí eles pegando a placa no meio da avenida, porque você não faz placa aqui em São Paulo. E a gente procurando o símbolo da Mercedes, a Colôfia. Eu queria puxar esse assunto com você também, que você falou do Silvio, né? Que ele brinca e tudo mais, ele não liga pra corpo e tudo mais. E a gente sabe que de uns tempos pra cá a gente tá numa época mais... a galera mais, como eu vou dizer, mais exigente com falas e posturas, e uma galera que não entende hoje quem é o Silvio, né? Que o Silvio foi o primeiro a quebrar paradigmas na TV. Sim. Primeiro a botar a drag na TV. Dá um selinho. E a galera não entende a brincadeira. Não entende que o Silvio faz cena. Que ele Sim. vende entretenimento. Exato. Que
O camarim não tem nada daquilo, mas a galera vem, assédio, não sei, tal. A Cláudia Leite foi o último escândalo, né? Eu lembro porque eu fui convidada pra ir no Pânico defender o Silvio Santos, porque eu tava Então, nas que redes sociais ótimo. enlouquecida defendendo o Porque Silvio. você sabe que não é, ele não fala por mal, nem conotação de E humilhar. aí levaram, tipo, uma outra menina pra falar o que achava que era, por que achava que era, e eu pra dizer por que eu não achava que era. Mas eu não queria, eu queria que você, que o conhece tanto melhor e há tanto tempo e pessoalmente, falasse um pouco sobre isso. É que o Silvio, ele não fala com maldade, gente. Ele não fala nada com maldade, ele fala brincando. Algumas coisas que nem ele fala assim, você tá gorda. Eu falo, gorda? Tá você, olha essa barriga. Gorda tem esse negócio. E ele gosta disso, né? que essas responda, coisinhas né? que tá embaixo, que tá quase batendo na canela. Você vai no banheiro, você sente a água da privada, porque as bolas vai tudo lá pra baixo. Eu falo isso pra ele. Mas tem gente que se ofende, é gordo. Eu tô preocupada com isso, porque quando ele voltar agora, o Silvio é muito espontâneo. Ele faz TV porque ele gosta. Ele nem ganha pra fazer, nem precisa, Claro, claro. lógico. Mas se ele não puder se divertir, eu não sei. E ele não vive sem isso. Ele tá aguentando o filme, não vê a hora de voltar. E é uma preocupação que eu tenho. Ele Eu tô tomou a até falando, vacina. tô preparando a Ana Paula, já tá programada a nossa volta para abril, já é certo. Aí eu falei, Ana, ele vai brincar com você. Você falou, Silvio, parece, pode falar que parece gordofobia, mas não vai ser. Porque ele quer rir, ele quer se divertir, ele tem aquele humor antigo. Que hoje você não pode Sim. mais falar. Eu mesma Sim. falei alguma coisa no programa, falaram que era machismo, eu pedi perdão. Falei que a gente tem uma expressão da época de Silvio Santos, né? A gente faz TV um entretenimento diferente que mudou. Então eu tomo cuidado hoje. Várias Mas falas lá do Jogo dos Pontinhos sempre viralizam falando Então, e a galera mete pau em vocês. mete o pau, nossa, muito, mas ali é uma brincadeira. Mas aí eu entendo que se ofende o outro, mas do Silvio não, eu vou pedir pro pessoal relevem, porque ele tem a cabeça de antes que parece. Ele não é preconceituoso. Ele que trouxe os travestis pra TV, gente. A Leonora Áquila, a Léo Áquila falou: se a Flor votar em mim, eu vou virar uma drag, eu vou seguir carreira. Era um homem, pai de 2 filhas, ele seguiu carreira ali. Então, quantas vidas ele transformou, quantas pessoas ele fez assumir a sexualidade? Ele adora. Só que ele brinca. Ele brinca e o pessoal Na leva verdade, mal. Porque senão não tem graça pra ele, né? Na verdade, o jeito dele dar espaço para essas pessoas é chamando a atenção por meio da brincadeira. É a melhor forma que ele sabe fazer. Ele né? olhou uma criança e falou assim: mas você não tem namorado? Todo mundo fala isso, você já namora? A criança não vai namorar. Mas é um jeito que todo mundo fala. Então, ele tem essa cabeça. Sim. Ele tem que pensar. É ele que é um nem senhor. Falava né? pra Maísa, né? Você é casada? Ela, que casada? Então ele entendeu? gostava que respondesse ele isso daí. quer que já dá uns. Eu já avisei a Ana Paula, que eu acho que ele vai chamar a Ana Paula, que Ana a gente Paula dá uma Renault liga. vai pros Ela é muito. Ela pontinhos? bate uma bola. Não sei, é uma coisa que eu sinto. Porque, como a Lívia, não sei se volta, dizem que sim, o Kelly Zaguiar não estão mais no elenco. Então, não sei, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas a gente bate um bolão. E lá nos pontinhos, assim, tem as pessoas que é amiga da gente, mas tem muito ego. E lá no Fofocalizando não tem ego. Então a gente bate um bolão, a Ana fala que ela é galinha, eu chamo ela de galinha, não se ofende. Aí ela diz: eu não quero que você me chame de galinha. Eu falo: por que você é? Se você não é, não se ofende. Não quero que você fale. Aí você não brinca mais, perde a Pisa em espontaneidade. ovos aí, né? Aí você joga a bola pra ela não devolve, porque ela não gosta. A Mara joga um bolão comigo, mas se ela ficar brava, não joga mais. E a Ellen também, mas a Ellen é muito tímida. Lá fora de lá é fervida, mas lá ela gosta, ela fica tão nervosa que ela fica mais na dela. Ah, E é? não, Ela lá é fora tímida? e fora quem é fechada é a Lívia, que não conversa com os outros, e a Ellen é a fervida. E lá não. Ela Nossa, faz- a Lívia parece tão abertona. Não, ela é bem na dela. Ela é legal tudo, mas ela é bem na dela. Reservada. Reservada. Bem Reservadinha. E ela não gosta de brincar com os outros, ela não joga. E eu cheguei lá com uma sede, né? Eu não queria nem saber, mas depois eu respeitei. Mas aí você fica quieta, né? Porque você não pode brincar. E ele gosta dessa liga que a gente tem. Eu, a Ana Paula e o Cartolano. Então eu acho que é capaz dele brincar por eles para ver como é que sai lá. Hoje eu falei, saí 2 vezes de casa, não tenho vergonha de dizer isso, foi errado. Eu maltratei, humilhei, eu virei um monstro com quem mais eu amo. Por isso que eu não vou apedrejar, que nem a Carol. Eu acho que ela ainda não aprendeu, não está humilde ainda.
Mas ela Com só vai... K? Ela não tá. Porque assim, você sai, quando você se arrepende, você tem vergonha. Ela sentiu vergonha, assim, eu sou leitora corporatéis. Minha irmã fez... Eu só não fiz grafologia, gente. Metaforando Mas aí. eu sei que se o cara presta ou não com a letra G, gente. Se o cara escrever G de um jeito, eu sei até o tamanho do bilau dele, que eu aprendi na grafologia. Minha irmã fez o curso. Todos os métodos Claro, do mundo. tudo. O que interessa, eu quero saber se o Numerologia. cara é violento, que nem se ele fizer o G assim e cortar igual uma faca, ele pode te bater amanhã. Imagina que eu vou namorar com um cara desse. Deixa eu ver como eu faço Entendeu? meu gesso. Mulher eu não sei, amiga, eu só sei de É, homem, do então porque homem. por mulher não me A interessou. Flor, pra conhecer um cara, ela falou, escreve Vai aqui, lá, gostosa. entra em Escreve instituto, essa é palavra Carlos aqui. Mussato, vai fazer o curso lá, Pega o pede pro papel e a Carlos. caneta. Mas sério, você vai namorar com alguém, liga lá. A Iris é grafóloga, mas ela vai gostar mais da numerologia. Você vê ela me ligando e passando do meu RG? Que o meu RG dá soma 8 com a Cristina Cairo. Pode trazer, ela é babado. Se o pessoal interagir com você, falar a doença que ela tem, ela falou o que foi e falou o que a pessoa faz. A pessoa faz, ela Você desbloqueia. tava contando pra mim lá embaixo legal. da sua dor do joelho, que você Sim. tá tratando com Microfisioterapia, sim. Como é que funciona esse método? Que eu tava achando interessante. Eu fui na Cristina Cairo, ela falou, isso daí tem a ver com humilhação, você não se sente valorizada, porque eu fiz ressonância, não tem nada, inflamou, virou uma doença, só inflamou. Mas eu tomava tudo e não resolvia. Como as doenças podem ser emocionais também, porque né? a gente depende do dinheiro, né? E eu ganhei dinheiro muito no interior, fazendo TV no interior. Quando eu vim fazer, eu já estava sem fazer. Eu já estava sem fazer porque o pastor chegou para mim e falou, nós ou Silvio Santos. Eu ganhava 3 vezes mais do que eu ganho, muito mais do que o SBT. Mas é o meu sonho. Eu falei, não, eu vou ficar com pouco dinheiro, vou diminuir o custo. Só que ele tirou a gente do ar e não pagou. Aí quebrou minha vida financeira. Eu estou me levantando, não tenho vergonha de dizer. Então, mas eu tenho um bom carro, eu tenho uma chácara, não me falta nada, gente. Eu tenho o que eu quero, eu sou muito abençoada. Então... Nossa, é tanta coisa que eu tenho para falar. Aí eu peguei e fiquei no SBT. E aí isso, quer dizer, você está trabalhando, mas aí você vê os outros ganhando, não sei o quê. Aí gera uma frustração. Involuntariamente. Mínima. Porque eu tô fazendo o jogo dos pontos, eu tô trabalhando pra caramba, gente. É TikTok, por favor, me sigam lá, tá? Flor, Mídias digitais, Flor SBT, ou Flor TV SBT. Mas TikTok eu não ligo muito, eu ligo mais pra Instagram. Mas eu tive que ter TikTok, eu trabalho muito, eu gasto, que nem no Natal. A conta foi R$709 para eu filmar lá no chalezinho, que é Natal o ano inteiro. E ainda uma pessoa ficou com ciúmes, ligou, queria me expulsar. Eu fui muito humilhada, eu chorei muito, mas a pessoa pagou, já pagou. Nesse último Natal? Falei, Deus, me justifica. Eu chorei, eu fui muito humilhada, parecia leão de chácara. Mas o que aconteceu? Uma conta de R$700. Uma pessoa que filmou, soube que eu filmei, ligou pra dona chorando que eu tava lá e que eu ia fazer igual dela. Que eu falei, mas quem me indicou o lugar pra ela. Eu filmei no Hopi Hari também. Mas qual que é o problema? Por ciúmes, bobagem, não ganha dinheiro, tá? A gente já tem o salário do Pontinhos para estar lá com a Patrícia, não é obrigado. Mas, poxa, você não vai honrar seu salário com a Patrícia, é super gostoso fazer a live. Só que você tem desafios. Eu trabalho 4 dias da semana pelo Pontinhos. E aí, e ainda gastei R$709 num jantar, não traziam comida, vieram 2, a senhora se retira, a senhora não pode filmar aqui. Eu falei, bom, eu marquei com marketing. Não, mas não pode. Eu falei, mas eu tô aqui como cliente. Você está dizendo que eu não posso filmar? Se a senhora fizer, nós vamos apagar as luzes. A senhora, por favor, se retira. Eu falei, não, estou pagando a conta. Mas o que acontece nesse lugar? Gente, mas foi horrível. Mas porque a pessoa ligou para a dona, que não pagou nada e não quis que eu filmasse. Por ciúmes. Não, queria te boicotar mesmo. Mas eu fui muito humilhada. E eu chorava copiosamente no banheiro. Aí viram, aí as pessoas começaram a vir pedir para fazer foto. Aí o homem, o gerente quer te ver, eu nem fui, mas devia ter ido, vai ver, ele devolveu R$700. Gente, R$700 no rodízio de fundir, os caras trouxeram um mini rechô, não trazia comida, eu paguei. E eu tenho a foto da conta.